neste tempo, não porque temos algum mérito para isto, mas Deus nos colocou aqui porque Ele entendeu que assim deveria ser. E eu estou aqui realmente no tempo dEle, tá certo? Para fazer aquilo que realmente seja agradável aos olhos de Deus. Assim como você também, enquanto cristão, enquanto trabalhador na casa de Deus, está também para fazer a vontade do Senhor. A nossa missão é uma missão árdua, não é uma missão fácil. E eu também poderia facilmente rejeitá-la. Mas será que as coisas de Deus, elas são tratadas conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer? Pela Bíblia eu entendo que não, que elas não são tratadas conforme a nossa vontade. A Bíblia nos ensina que é preciso que nós venhamos nos despir do homem, do eu, e o egoísmo, na verdade, é pecado. Na verdade, o egoísmo é a essência do pecado. Então, quando eu deixo o eu me dominar, tá certo? As minhas próprias vontades, não há espaço para Deus, não há espaço para Cristo, não há espaço para mais ninguém. Entendendo desta forma, então, nós nos colocamos à disposição do Senhor e vamos trabalhar para o Senhor. E vamos trabalhar não olhando para as dificuldades, mas vamos trabalhar olhando para Jesus Cristo, porque as dificuldades elas virão. Nós vamos trabalhar olhando para o Senhor Jesus. Amém? Então eu gostaria de dizer a você também que você pudesse conhecer melhor a Convenção Sul, a diretoria da Convenção Sul, tá certo? Algumas pessoas, como o presbítero Osias, que está aqui, e eu olho também e vejo o irmão João de Moraes, a irmã Tereza, tá certo? Me conhecem um pouco, talvez, mais do que outros, tá certo? Sabem realmente de como trabalhamos para o Senhor nosso Deus, tá certo? E eu quero então pedir que vocês nos coloquem diante de Deus em oração, amém? Que vocês estejam orando, colocando diante de Deus a Convenção Sul, em todos os lugares que vamos, seja dentro da nossa convenção ou fora dela, encontramos o povo de Deus, às vezes com características diferentes, mas é o povo do Senhor. Nesta semana mesmo eu cheguei de El Salvador, onde encontramos o povo do Senhor, adorando o mesmo Deus que nós adoramos, servindo o mesmo Deus que nós servimos, e nós cremos que um dia, nós não estaremos separados geograficamente, tá certo? Mas que, por exemplo, agora, enquanto nós estaremos terminando o culto aqui, provavelmente lá em El Salvador vai estar começando, tá certo? Mas um dia todos nós vamos estar no mesmo lugar adorando ao Senhor nosso Deus, amém? É isso que cremos. Queridos irmãos, nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Dirceu Brito e oramos pela recuperação da sua saúde, para que Deus possa lhe conceder realmente a recuperação, dar-lhe saúde e para que ele possa realmente continuar firme, trabalhando para o Senhor. Entendemos perfeitamente que ele se sente angustiado e não é para menos, diante da situação que se encontra. Mas nós entendemos também pela Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus, o pastor Dirceu ama a Deus. Muitas vezes nós não entendemos o porquê dessas questões, mas cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Tá certo? Nós cremos nisso. Agradecemos de coração também a colaboração dos presbíteros da igreja, de toda a liderança da igreja aqui, tá certo? Nesta vacância do pastor, tá certo? Então, onde está realmente dando todo o suporte, fazendo aquilo que pode e aquilo que não pode, estão indo além de suas forças, e nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus pela vida de todos vocês. Queridos irmãos, estejam firmes no Senhor, sempre abundantes no Senhor,
nunca desista de servir ao Senhor, tá certo? Nunca desista. Hoje estudamos na lição bíblica que, né, o levita Jonatas, ele trocou, ele realmente fez algumas trocas. Todos nós temos essas oportunidades. Digo a vocês, tá certo, que particularmente já fui convidado para ser pastor de 3 grandes denominações que há no nosso país. Mas o que isso me representa? Talvez eu pudesse não estar passando por algumas coisas que hoje vivo, que hoje passo, tá certo? Mas será que é isso que Deus quer? Será que realmente é isso que o Senhor quer? Então eu prefiro ficar com a palavra de Deus, ainda que seja para estar vindo à casa do Senhor, dobrando os meus joelhos, orando com os irmãos, cantando com os irmãos e servindo ao Senhor dessa forma. Amém? Eu prefiro estar com a palavra do Senhor. E eu espero que você também fique firme nesta fé, olhando sempre para a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vamos à palavra do Senhor nesta manhã e, né, nós estamos nesse mês de março, é o mês na qual a Convenção Geral ela tem direcionado alguns sermões para a Igreja de Cristo, tá certo? Aqui no Brasil e fora do Brasil. Então nós temos alguns sermões direcionados. Nesse mês nós estamos falando então sobre adoração, né? Vinde, adoremos, tá certo? O que Jesus espera daqueles que o adoram, tá? Daqueles que se propõem a adorá-lo. Então, quando nós falamos em adoração, normalmente temos em mente que adorar ao Senhor talvez seja algo assim, cantar, por exemplo. Isto é adorar ao Senhor. De fato é. Mas será que é só isso? Será que só aqueles que cantam adoram o Senhor? A Bíblia apresenta algo diferente desse pensamento. E hoje nós vamos ver então, né, aquilo que faz parte da nossa vida, da nossa própria vida, viver além da aparência. Jesus e seus discípulos, eles estavam numa região chamada Betfagé, que quer dizer casa de figos. O nome foi dado justamente para um lugar que se cultivava, que se plantava, né, então, os figos. O figo era um alimento barato e comum, né, servia para alimento de Israel, principalmente da população, então, mais pobre. E Jesus estava nessa região e teve fome, tá certo? Jesus estava ali e teve fome. Bom, este episódio ele aconteceu na última semana de Jesus na terra, seu ministério terreno. Ele acontece nessa última semana. Sabemos perfeitamente que Jesus, durante esta semana, passou por muitas situações difíceis e passaria por outras ainda mais difíceis ainda, que seria o seu julgamento e a morte de cruz. E Jesus, então, ele, faz, né, algo que parece-nos estranho, tá certo? Quando ele amaldiçoa uma figueira porque não tinha frutos. Não é estranho essa atitude de Jesus? Na verdade, ela parece ser estranha, mas não é. Nós hoje entenderemos, uma reflexão bíblica de hoje, tá certo? Que a atitude de Jesus não é estranha. Na verdade, com essa atitude de Jesus, ele estava combatendo a adoração de fachada, a adoração de rótulo. Ele estava combatendo algo superficial, aquilo que está sempre na aparência. Na verdade, a Bíblia já nos alerta a respeito dessa questão da aparência, que o homem, ele vê o que está aparente, mas Deus olha para aquilo que é o interior, tá certo? A Bíblia já, então, né, nos dá este alerta. Embora tenhamos todo esse alerta, eu e você, né, hora ou outra, nós olhamos para a aparência, tá certo? Olhamos para a aparência, e assim vai, tá? Bom, então, meus irmãos, esta questão da vida de aparência, ela é muito importante, tá certo? Ela é importantíssima para este tema de adoração.
Tá? Ela é muito importante mesmo. Então, Deus, Ele vai além da aparência. Ele não quer uma adoração de aparência, mas Ele quer, sabe, uma adoração diferente disso. Ele quer uma adoração realmente sincera, uma adoração de coração. E nós veremos aqui, então, 3 lições nesse texto, tá certo? 3 lições que nos ensinam a ter uma vida de adoração que não seja de aparência. A primeira delas, precisamos viver além da aparência, pois somos alvos da atenção de Jesus Cristo. Então, quando nós nos lembramos do texto que foi lido aqui, tá certo, né, pelo irmão Celso, nos lembramos desse texto que está, né, então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, dos versos 12 ao 20, tá certo? Nós vamos ver o seguinte: primeiro, que Jesus é um excelente observador. Ele está sempre a observar. No versículo 11, nós lemos que Jesus entrou em Jerusalém e ele foi ao templo e viu tudo ao redor. A Nova Versão Internacional diz que ele observou tudo que estava ao redor. Ele começou a observar. Jesus é um observador, certo? Então, ele fez observações, tá? Pois bem, depois dele ter observado tudo no templo, tal, ele vai então para Betânia com os discípulos. E no outro dia, quando voltava de Jerusalém, quando ele estava regressando de Jerusalém, de novo ele observou algo, tá certo? O versículo 13 nos informa esta observação de Jesus. Diz que, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, ele viu uma figueira que tinha folhas. E eu gostaria que você atentasse bem para isto. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, tá certo? E depois, né, ele olhou, ele viu isso daí, e é aqui neste vendo, ele, sabe, é como que estava prestando atenção, prestar atenção. A figueira foi alvo também da atenção de Jesus. Primeiro o templo e depois a figueira. Jesus, então, ele é um observador. A informação de que aquela figueira tinha folhas é uma informação chave para a nossa reflexão de hoje. Ela tinha folhas, tá certo? A Bíblia nos informa que ela tinha folhas. Os figos, eles então dão em 2 épocas do ano. Tá? E já no outono, no final, no início do outono, eles então aparecem, e às vezes aparecem até mesmo antes das folhas, mas eles vão aparecer também junto com as folhas. Eles aparecem, então isso significa o seguinte, que uma figueira que tinha folha, esta figueira também deveria ter frutos. Uma figueira com folhas, ela deveria ter frutos. E Jesus, então, ele vai até a figueira, ele se aproxima da figueira, mas a Bíblia nos informa que ele não encontrou fruto na figueira, a não ser folhas, apenas folhas. Não havia frutos na figueira, a não ser folhas. Muito bem. E o que então isto queria dizer? Tá certo? O que isto queria dizer com uma figueira, né, ou quer dizer uma figueira que tem apenas folhas, mas não tem frutos? Na verdade, a figueira estava fazendo uma propaganda falsa de si mesma. Ela, sabe, estava dizendo, né, que teria frutos por ter folhas, mas que, na verdade, ela não tinha frutos. Era falsa a sua roupagem. A sua roupagem não era condizente com, sabe, aquilo que era próprio, aquilo que seria próprio de uma figueira com folhas. Era uma propaganda enganosa, tá certo? Ela tinha apenas aparência, uma maquiagem, né? Ela não era aquilo que realmente seria na realidade. Né? Eu posso pôr uma roupa bonita
e alguém até achar que eu sou bonito pela roupa que tenho. Mas se eu tirar a roupa, aí a coisa fica feia. Aí fica complicado. Tá certo? Então era o que estava acontecendo com aquela figueira, né? Essa era a situação. Qualquer um que de longe olhasse, passasse, poderia imaginar: olha, essa figueira de fato é uma árvore frutífera, lá tem frutos, olha que árvore maravilhosa, olha só que beleza, olha que coisa. Qualquer um poderia ser enganado, menos Jesus, tá certo? Jesus, ele não se deixou enganar por esta figueira. Na verdade, quando o texto nos informa que Jesus teve fome e foi até a figueira, sabe, provavelmente, de fato, Jesus não estivesse com fome mesmo, ou que a sua fome fosse tamanha de ter a necessidade de apanhar figos para comê-los. É que tudo que Jesus fazia, ele fazia de forma pedagógica. Tudo ele queria ensinar uma lição. Ele queria dar lições aos seus discípulos, queria nos dar lições, né, para todos. Na verdade, a figueira era considerada símbolo de Israel. Israel, então, né, era visto como uma figueira frondosa. Bom, vocês lembram que Jesus tinha observado no templo? Quando a gente olha para o texto, nós vamos ver que Jesus fez uma observação lá no templo. O que será que ele viu lá no templo? O que será que ele viu no templo? Ele viu pessoas que aparentemente estavam adorando, pessoas que aparentemente estavam fazendo o que era certo, pessoas que se julgavam fazer o que era certo, mas que não era certo, não era correto. Israel pensava que estava adorando a Deus, mas não estava. Na verdade, os judeus, eles apenas mostravam aquilo que era o exterior, só isso. E Jesus os repreendeu por diversas vezes, né, dizendo que não era desse jeito. Queridos irmãos, não adianta a gente viver uma vida de aparência, sermos cristãos de aparência, tá certo? Não adianta eu cantar aqui na igreja, cantar música gospel, tá certo? Não adianta eu colocar no meu carro um adesivo bem grande, Jesus Cristo salva, ou outros. Não adianta eu colocar na porta da minha casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não adianta, sabe, eu de fato fazer estas coisas se eu não adoro a Deus de coração, se eu não adoro a Deus como Ele deve ser adorado. Do que adianta eu estar no sábado de manhã aqui celebrando o nome de Cristo e à noite eu estar em lugares onde Deus não pode entrar? Do que adianta isto? Que adoração é esta? Que situação é esta? Tá certo? Então, não é isso que Deus quer. Os judeus faziam isto. Na época de Jesus, eles estavam fazendo exatamente isto. E por isso Jesus os chama várias vezes de hipócritas, de sepulcros caiados. Tá certo? Porque se mostravam na sua religiosidade maravilhados, muito bem, era aquela coisa toda, mas era só a aparência. Eles não eram aquilo que diziam ser. Tá certo? Então, né, Jesus nos deixa esta lição aqui. Jesus não quer uma vida cristã teatral. Ele não quer isso. Ele não quer uma vida cristã de simulação, de faz de conta. Ele quer uma vida cristã de verdade, de sinceridade. O que eu sou, aqui na igreja, aqui no templo, eu devo ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar, eu devo ser assim. Não adianta, queridos irmãos, chorarmos culto, se não choramos no dia a dia pelos nossos pecados, por aquilo que cometemos. Não adianta, tá certo? É isso que Jesus quer nos ensinar. Muito bem,
Então, Jesus está observando a nossa vida. Jesus está olhando para nós. Assim como ele observou o templo, observou a figueira, ele também está te olhando, ele está me olhando, ele está vendo, observando a todos nós. Ele está fazendo isso. Inclusive, agora, neste momento, ele está te observando. Você crê nisso? Certo? Eu creio. Ele está nos observando. Amém? Eu creio nisso. Esta é a primeira lição que Jesus nos ensina nesse texto. A segunda lição que Jesus nos ensina diz-nos o seguinte: precisamos viver além da aparência, pois somos alvos da inspeção de Jesus. Tá certo? Inspeção de Jesus. Quando Jesus se aproxima da figueira, ele olha, ele procura para ver se encontra frutos. Tá certo? E ele não acha, não tem, sabe, frutos na figueira. Já falamos sobre isto. Este olhar de perto, esse achou, tá certo? Então, isto é pela averiguação, tá certo? Pelo exame, pela reflexão. Jesus viu, olhou de longe e agora ele se aproxima para inspecionar, na esperança, talvez, de colher frutos. Quando nós falamos que Jesus fez isso de forma pedagógica, isso não nos espanta. Por quê? A Bíblia nos informa que Jesus era onisciente, que ele sabia de todas as coisas. Então, Jesus sabia que na figueira não tinha frutos. Ele já sabia que na figueira não tinha frutos. E por que ele vai, então? Porque ele quer nos ensinar algo. O que está nos ensinando nesta manhã. Tá certo? Ele já sabia. Ele não era um bobinho. Se fosse eu, ia correndo lá na figueira. Olha, né, realmente, volto decepcionado porque não tem frutos. Não. Ele já sabia que lá na figueira não tinha fruto. Mas ele faz essa inspeção. Ele procura, tá certo? Né? E os discípulos ficam observando ele. Meus irmãos, Jesus, ele, humanamente falando, teria razões para ir até a figueira, porque a figueira tinha folhas. Aí, né, Pedro, os outros discípulos, poderiam também ir à figueira na esperança de colher frutos, porque a figueira tinha folhas. Jesus não encontrou, tá certo? Ele não encontrou figos, fruto na figueira. Esta figueira era uma exceção às demais. Ela estava enferma, ela estava doente, tá certo? Ela prometia muito, mas oferecia pouco. Ela estava como que dizendo que era isso, era aquilo, mas na verdade, na realidade, ela não era nada disso. Vocês estão lembrados de que a figueira é símbolo de Israel? Israel estava assim, prometendo muito, muita cerimônia, muita pompa, mas na verdade de adoração tinha muito pouco. Era bem pouco, não era nada disso, tá certo? Tanto é que Jesus, em Marcos 7:6, ele diz assim, este povo honra-me com os lábios, o seu coração está longe de mim. Ele falou isto para Israel. Ele disse isso, o povo está me honrando com lábios, mas o coração, está longe. Era exatamente esta situação de fato que estava acontecendo. Os judeus poderiam enganar a qualquer um. Eles poderiam enganar todas as demais nações, todos os que passassem por lá, mas não enganaram Jesus. Não tem como enganar Jesus. Não dá para enganar Jesus, tá certo? Não tem como enganar Jesus. Nós podemos ter uma vida religiosa aparente, muito aparente, né? Podemos ter várias Bíblias em casa, né? Podemos realmente, se mostrar como uma figueira frondosa, né? Muito bonita, uma vida religiosa desse jeito. Podemos ter a credencial de membro da igreja do Xaxim, ou de outra, tá certo? Podemos realmente, fazer muitas coisas na igreja, muitas atividades, inclusive eu como pastor.
posso até pregar, como estou fazendo agora, mas, se isso for apenas de aparência, não serve de nada como adoração para o Senhor. Nada. Absolutamente nada. Tá certo? Absolutamente nada. Mas quem de vocês pode me dizer se eu estou pregando aqui de forma séria, honesta, em forma de adoração, ou se eu estou em falsidade? O nosso coração não tem como discernir isto. Principalmente quando tem pregadores bons que faz todo mundo chorar. Não tem. Mas Jesus está nos inspecionando. Jesus chegou aqui, está tirando a paletó, tirando a capa, está entrando no coração, está vendo o que de fato eu sou. Não o que de fato eu pareço ser, mas o que de fato eu sou. Jesus está fazendo isso. Ele então, ensina isso para nós, tá certo? Meus irmãos, é triste, mas muitos cristãos vivem uma vida dupla, tá certo? Uma vida inteiramente dupla. Se dizem cristão, faz isso e aquilo outro, na igreja, dentro do templo, verdadeiros cordeiros, mas quando estão sozinhos, ou quando estão lá com as equipes de fora, os amigos de fora, a coisa é bárbara. Muitos são promíscuos, adúlteros, tá certo? Mentirosos, maledicentes, sabe? Não pensam duas vezes para fazer postagens na internet, para falar de um, de outro, para realmente, desfazer. Será que esta é a adoração sincera que Jesus quer? Será que é isso que Jesus realmente espera? Não, não é, tá certo? O que Jesus quer, o que Jesus está olhando, não é apenas para a nossa aparência, essa aparência de santarrão, essa aparência, de santo mais que todo mundo. Não, Jesus quer um coração genuíno que o adore em espírito e em verdade. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus espera, tá certo? E Ele então, nesta manhã, Ele está inspecionando as nossas vidas, amém? Ele está olhando, está inspecionando, ainda que você não queira, ainda que eu não quero, mas Ele está fazendo isso, porque Ele é Jesus e tem todo o poder, tá? Ele está fazendo isso. Então, meus queridos irmãos, vamos adorar a Deus com os nossos frutos, tá? É isso que Cristo espera, adoração a Ele com os nossos frutos. Que frutos temos? A terceira lição: precisamos viver além da aparência, pois somos alvos da avaliação de Jesus. Jesus observa, Jesus inspeciona e Jesus avalia. Para que serve uma avaliação? Obviamente, para aprovar ou reprovar. É para isto. Nada mais do que isso. Aprova ou reprova, tá? Então é para isso que serve. Qual foi a avaliação que Jesus fez, em relação à figueira? Que avaliação que Ele fez? Versículo 14, tá? Versículo 14 lá, de Marcos 11, então. Diz que Jesus falou assim, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. A figueira foi então amaldiçoada, nós poderíamos assim dizer, tá certo? E, esta figueira, já disse que ela simboliza Israel. Israel, então, recebe esse tipo de aprovação, ou melhor, de reprovação, de avaliação da parte de Jesus Cristo. Jesus reprova esta atitude de Israel, ok? Ele reprova isso daí. A adoração de folhas que Israel praticava, essa adoração aparente que Israel estava praticando, não sensibilizou Jesus. Não encontrou espaço para a aprovação de Jesus. Jesus não quis saber de nada disso. Ele realmente, dá um veredito. E um veredito duro, difícil, mas ele faz isso.
Ao continuar em seu caminho, rumo a Jerusalém, Jesus chegou à cidade. Agora ele chega à cidade novamente. E ele vai até o templo, como no dia anterior. Ele chega agora até o templo. E o que foi que Jesus encontrou ali? Qual foi a cena que Jesus encontrou ali? Uma cena estúpida, um espetáculo desprezível, que não tem nada a ver com adoração. No pátio exterior, no pátio dos gentios, ali estavam vendedores de pombos, de bois, de ovelha, ali estavam os cambistas. Ali tinha gente que estava realmente fazendo câmbio, ganhando dinheiro, estava fazendo negócio, e era a época da Páscoa, a lucratividade estava em alto, ninguém poderia perder aquilo. Era a chance de ganhar dinheiro. Os estrangeiros que vinham para a adoração, os judeus que moravam em outros lugares que vinham para a adoração, tinham que fazer câmbio, pois não se aceitava na área do templo outra moeda, a não ser a moeda judaica. Era isso que estava acontecendo ali. Aí Jesus então para diante de toda essa cena, diante de toda essa situação, e ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Pense, meus queridos irmãos, as pessoas estavam ali na mais boa fé, na perfeita boa intenção. Elas estavam ali achando que estavam fazendo tudo maravilhosamente bem. E Jesus chega e diz assim: vocês estão convertendo a minha casa num covil de ladrões. Jesus era corajoso, né? Muito corajoso. Muito corajoso mesmo. Pense vocês entrar alguém aqui agora, tá certo? Nesse momento de culto, e olhar aqui para todos nós, né, e dizer assim, ó, o que vocês estão fazendo não é certo. O que vocês estão fazendo é errado. O que vocês estão fazendo é desprezível. Vocês são os ladrões. O que nós íamos fazer com essa pessoa? O que será que iríamos fazer com essa pessoa? Foi assim que Jesus chegou e fez. Jesus tinha razão de falar isso, porque eles, de fato, estavam fazendo algo que Jesus não aprovava. Mas eu quero lhe chamar a atenção que dentro da religião judaica, eles estavam fazendo algo que era correto para eles. Tá certo? Algo que parecia ser o certo, mas não era. Então Jesus nos chama a atenção diante, sabe, desta questão. Todos os responsáveis ali achavam que estava certo, tá? E Jesus então sai do templo e da cidade, após esta fala com todos, e no outro dia pela manhã, quando os discípulos passaram pela figueira que ele havia amaldiçoado, viram que ela tinha secado desde as raízes. É o que nos informa o versículo 20. Que triste fim o da figueira. Que triste fim. E a figueira simbolizando Israel. Que triste fim. Tá certo? Queridos irmãos, talvez alguém possa até achar assim, oh, que palavra dura, ou o que Jesus fez não foi correto, ou o que Jesus fez não foi certo. Na verdade, nós precisamos saber e conhecer quem é Deus. O Deus que servimos não é um Deus de brincadeira. O Deus que servimos é um Deus que criou os céus e a terra. O Deus que servimos é um Deus que quer sinceridade do nosso coração. Não tem problema chegarmos diante dele e dizer, pequei, Senhor. E quando fazemos isso de coração aberto, ele nos perdoa. O que ele não quer é a adoração aparente. É isso que ele não quer. Ele não quer esse tipo de coisa, tá certo? Ele realmente reprova esse tipo de adoração. Esse Deus eterno havia salvado Israel, quando ele era, sabe, não era nem nação, era um povo que estava lá no Egito, sendo escravo. Ele chama, ele diz, agora eu vou fazer de vocês um povo, uma nação. Sabe, ele faz promessas maravilhosas, promessas gloriosas. Aí Israel cresce, e quando cresce, sabe o que faz? Vira as costas para Deus, acha que pode viver ao seu bel prazer, acha que pode fazer uma adoração torta. Israel se torna orgulhoso, soberbo. Como querendo dizer, não precisamos mais das intervenções de Deus.
Será que isso também nos ensina alguma coisa, meus irmãos? É preciso atentarmos para a palavra do Senhor. Agora, uma coisa certa, aqui, durante o tempo da escola bíblica, durante o tempo de culto, do momento do louvor, que levantamos as nossas mãos, que aplaudimos, que choramos, o Senhor Jesus Cristo está nos inspecionando. Neste momento, o Senhor Jesus Cristo está nos inspecionando. E será que Jesus vai nos aprovar ou nos reprovar? O que será que Jesus vai fazer ou dizer ao nosso respeito? Ele não está olhando se você está com uma roupa bonita ou feia, nova ou velha. Ele não está olhando para isso, não. Ele não está olhando se o teu cabelo está legalzinho ou não está. Ele não está olhando para isso, não. Mas ele está olhando, a adoração que está aqui, dentro. Assim como ele está fazendo comigo. Ele está fazendo isso. Tá certo? Jesus está fazendo isso. Ele está em busca de verdadeiros adoradores. Sinceros adoradores. Tá certo? Jesus despreza todo e qualquer tipo de religião aparente. Todo e qualquer tipo de adoração aparente. De adoração de palavras. Tá certo? Jesus despreza esse tipo de coisa. Ele não aceita esse tipo de coisa. Mas ele aceita um coração quebrantado. Ele aceita aqueles que se chegam a ele com humildade. Ele faz isso. Meus queridos irmãos, como vimos aqui, na observação, certo, de Jesus, também, como vimos, certo, nessa perscrutar de Jesus e na sua expansão, não tem como adorar a Deus de forma aparente. Não tem. Não tem. A vida cristã não é uma vida aparente, não é um ritual apenas. Não é um ritual religioso de engano, não é uma encenação espiritual. A vida religiosa, ela precisa ser muito mais do que isso. O meu choro aqui no culto não vai sensibilizar Deus se ele não for um choro de coração, de quebrantamento, realmente algo que saia do profundo para louvar ao Senhor, para adorar ao Deus eterno. O meu cantar, o meu ajoelhar e se prostrar, ele não pode ser para que o presbítero Osias veja, para que os outros vejam, e talvez venham pensar de mim, opa, esse é o cara mesmo, hein? Não. Ele precisa alcançar um lugar diante do trono do eterno Deus. Ele precisa disso. Tem que ser assim. Tá certo? Sabe por quê? Apocalipse 2:12 diz assim: eu conheço as tuas obras. Eu conheço. Eu não sei. E também falo bem a verdade, não quero saber não quero saber da obra de ninguém. Tá certo? Se alguém quiser saber das minhas, tudo bem. Mas eu não quero saber das obras de ninguém. Não conheço, mas o nosso Deus conhece, o nosso Jesus conhece. Amém? Ele conhece. Eu conheço as tuas obras. Tá certo? Ele sabe o que pensamos, como vivemos. Ele sabe da vida que vivemos lá em casa, da vida que vivemos lá na escola. Ele sabe onde sentamos, na roda que sentamos. Ele sabe. Ele conhece. Tá certo? Ele sabe de tudo isso. Porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. O importante de tudo isso é o seguinte: que Cristo nos ama. Morreu por nós. Morreu por mim, morreu por você. Cristo nos quer e quer numa adoração maravilhosa. E o que devemos fazer então? Sempre correr para os braços de Cristo, que está pronto para nos esperar. Amém? Ele sabe da luta que temos, daquilo que vivemos. Ele sabe do que você está passando, meu irmão, minha irmã. Ele sabe que
Muitas vezes você tem uma luta, aquela luta que Paulo falou, que aquilo que você quer fazer, você não faz, e aquilo que você não quer fazer, isso você faz. Ele sabe disso, mas Ele está te esperando, Ele está me esperando para dizer: Senhor, eu quero te servir melhor. Senhor, eu quero realmente, te adorar de coração. Joel nos ensina, Joel 2,13, rasguem o coração, não as vestes não, mas rasguem o coração. O convite de Jesus é para que realmente a gente chegue perto dEle e venhamos adorá-lo de uma maneira maravilhosa, gloriosa, porque Ele quer isso de todos nós. Que Deus nos abençoe, porque Ele sabe que dEle dependemos, precisamos, e nós também sabemos disso. E Ele nos ama e quer o melhor para as nossas vidas. Não venhamos ser apenas uma figueira frondosa sem frutos, mas que mesmo em galhos secos, que muitas vezes somos, Jesus possa encontrar frutos e frutos maravilhosos. Que Ele continue com a sua mão sobre nossas vidas. Nós queremos conversar com Deus neste momento. Quero convidá-lo a falar com o Senhor Deus neste momento. Querido Pai, o Senhor é aquele que realmente tem algo especial para as nossas vidas. E que nos ama com amor eterno. Deus, eu não quero te servir de aparência, Senhor. O Senhor tem toda a liberdade para me observar, para me inspecionar, para me avaliar. O Senhor tem toda essa liberdade. Eu só não quero também, Senhor Deus, ser reprovado por Ti, Senhor. Eu quero consertar, eu quero me arrumar para Te servir cada dia melhor, Senhor. Olha agora para a minha vida, para o meu coração, para que eu possa Te adorar todos os dias, numa adoração verdadeira, uma adoração que vai além da aparência, Pai. Assim também que vem acontecer com todos nós aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus eterno. Eu sei que Tu és um Deus maravilhoso, que o Senhor não fica correndo atrás dos nossos erros, o Senhor não tem prazer de ver os nossos erros, mas o Senhor tem prazer em nos perdoar, o Senhor tem prazer em nos auxiliar, o Senhor tem prazer em nos ajudar. E por isso eu estou certo de que nesta manhã o Teu auxílio, a Tua ajuda está sobre nós. Em nome de Jesus, oro, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter, sim, a aparência de crentes, mas nós precisamos viver além da aparência de crente e não esconder por trás dessa vestimenta as coisas erradas, que aos nossos olhos estão ocultas, mas aos olhos de Deus não estão ocultas. Deus quer trabalhar o nosso coração. Deus quer que nós nos tornemos pessoas genuinamente cristãs, que nós o adoremos de todo o nosso coração, que nós venhamos a produzir o fruto do Espírito, o verdadeiro fruto que o cristão precisa produzir. Então nós vamos nos ajoelhar agora, vamos falar com Deus, pedir que o Senhor permita sempre, todos os dias, em todos os momentos na nossa vida, que o Espírito Santo nos faça lembrar de que nós somos escolhidos por Deus, nós somos a geração eleita e precisamos viver esta realidade de geração eleita. Vamos falar com Deus? Podem se ajoelhar, meus amados irmãos, vamos nos prostrar diante de Deus, vamos falar com Deus, vamos pedir que o Senhor venha nos orientar sempre, que o Senhor venha falar aos nossos corações sempre, todos os dias, no trabalho, na escola, no caminho, no ônibus, no carro, na praia, onde quer que seja, nós possamos viver como verdadeiros cristãos. Deus eterno e bendito, nós Te louvamos, Senhor, e Te adoramos, porque nós fomos chamados, Pai amado, nós fomos escolhidos por Deus, nós somos a geração eleita, o sacerdócio santo, a nação santa, o sacerdócio real. Pai amado, nós fomos chamados para sermos salvos por Jesus. E nós precisamos viver isso no cotidiano, Senhor Deus amado. Que nós possamos
viver além da aparência e não aquém da aparência. Que nós possamos, ó Pai amado, nos despir do velho homem e viver uma vida intensa de adoração, de louvor, de serviço, de trabalho na Tua igreja, Senhor Deus amado. Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha nos fazer lembrar em todos os momentos da nossa vida que nós somos adoradores, fomos chamados para sermos adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós não queremos, Pai, de forma nenhuma, vivermos de aparência. Nós não queremos nos expor para a sociedade como crentes, se isto não esteja sendo uma realidade na nossa vida. Pai amado, Pai eterno, vem com graça, com misericórdia, com força. Vem, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo. Pai amado, que nós possamos escolher, ó Deus amado, o viver como verdadeiros adoradores. Pai, nós Te louvamos, te bendizemos, porque Tu és santo, justo e bom, porque a Tua palavra nos fez lembrar nesta manhã de que nós precisamos viver além da aparência, viver além da aparência, viver uma vida descoberta, de rosto descoberto, de face descoberta, onde quer que seja, na igreja ou fora dela, nós possamos nos identificar como crentes, como salvos por Jesus Cristo, porque a verdadeira identidade do crente é a face descoberta, é uma vida transparente de adoração. Pai amado, nós oramos, Pai, pedimos em nome do Senhor Jesus, compadece-te de nós, ó Pai. Pai, com Teu olhar de misericórdia, nos abençoa, nos fortalece em graça e poder, em nome do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, meus queridos. Irmãos amados, o maior poder que Deus deu ao homem, o maior poder que Deus deu ao homem, e entendam a mulher também, é o poder de escolha. Você tem poder de escolha, você tem livre arbítrio, você tem poder de decisão, e quem deu isso para você foi Deus. Que você possa escolher ser um verdadeiro adorador. Escolher ser um adorador que vai além da aparência, da simples aparência. Que de fato nós possamos ser verdadeiro adorador. Amém? Alguém está precisando da oração por imposição das mãos dos pastores? Vem aqui em nome de Jesus. Se você está enfermo, se você tem necessidade de alimentar a sua fé, para produzir fruto do Espírito, que você vem aqui, nós vamos orar com você. Se você tem dificuldade até de viver a tua fé, lá no dia a dia, no trabalho, na escola, na empresa, aonde quer que seja, o Senhor quer te ajudar. E Ele precisa que você, como disse o pastor aqui, que você rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração, abra o seu coração, escancare a tua vida e diga: Senhor, toma conta da minha vida, para que eu possa ser um verdadeiro adorador. Alguém está precisando ainda da oração por imposição das mãos? Vem em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar. Toda a igreja vai interceder agora. Ajude a interceder por estes irmãos. Curve a sua fronte, você, meu irmão, que está aí no banco. Peça que o Senhor tenha misericórdia destas vidas que vêm aqui à frente. Pai, estas pessoas que vieram aqui, elas estão aqui porque tem uma necessidade, Senhor. Pai, a Tua palavra nos diz que Tu supririas as nossas necessidades. Que haja cura, que aconteça a cura, a libertação, o fortalecimento espiritual, Senhor. A transformação dos corações. Transforma, Senhor, a minha vida, a vida de todos os Teus filhos. No dia a dia, Senhor Deus amado. Que o milagre da salvação seja uma realidade na vida de cada um, Senhor.
Vem com cura, fortalecimento espiritual, sabedoria que vem do alto, Senhor Deus amado. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, com graça e misericórdia. Pai, sobre a vida do pastor Dirceu também, nós continuamos, Pai, a te pedir, a clamar. Abençoa o teu servo, o teu ungido. Restaura, Senhor, cura, Senhor, o teu servo. Pai amado, as juntas, os ossos, a circulação. Pai amado, as articulações, Senhor, da sua perna. Pai amado, possa ali, Deus, acontecer o teu agir. Ó Deus, a tua cura sobre a vida dele, Senhor Deus. Sobre o seu psicológico também, age poderosamente. Sobre o emocional do pastor Dirceu, age poderosamente, Senhor Deus amado. Para que ele possa sentir a unção, o poder de Deus sobre a sua vida. Certo de que Deus vai curá-lo para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Abençoa, Senhor Deus amado, com graça e com misericórdia. Pai, neste mundo conturbado, neste mundo difícil, Senhor Deus, nas coisas horríveis que têm acontecido, nas aberrações, Senhor, na promiscuidade, Senhor, onde está sendo deturpado tudo que Deus fez, nós ainda assim possamos permanecer firmes como verdadeiros adoradores, Senhor Deus, levantando a bandeira do Evangelho, proclamando que Deus é um Deus que faz milagre na nossa vida, Senhor Deus. Nós somos criados, Pai amado, para sermos adoradores, e nós queremos de fato sê-lo, ó Deus, em todos os ângulos da nossa vida, Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, Senhor. Em nome de Jesus, dá a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida dos teus filhos. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Abençoa a tua serva, Senhor, com graça e poder, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Nós damos graças ao nosso Deus por momentos especiais e agradáveis que passamos nessa manhã, pela palavra que nos foi trazida pelo seu servo, pastor Adeildo. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, pastor, nessa obra tão importante que o pastor realiza. Nós queremos agradecer também a todos os nossos amigos que nos visitaram nessa manhã, que você tenha novas oportunidades de estar aqui novamente conosco. E a todos os nossos irmãos que fizeram presentes. Antes de encerrarmos também, queremos mandar uma saudação especial lá para os nossos irmãos que estão no litoral, o irmão Joaquim, a diaconisa Bonifácia e também o Ageu. No dia de hoje eles estão recebendo alguns irmãos do nossa igreja ali no SIC, estarão realizando um culto logo mais à tarde. Então, estão nos acompanhando pela internet. E também temos um irmão nos acompanhando lá de Moscou, nosso irmão Márcio, está também assistindo o culto diretamente de Moscou. Então, nosso abraço e que a bênção do Senhor esteja com todos. Amém? Nós estamos encerrando esse culto, desejando que todos tenhamos um restante de sábado abençoado pelo Senhor, e estaremos nesse instante recebendo a bênção apostólica pelo presbítero Osias. Então, o Wagner, não é, aquele rapaz alto, forte, que conversou com os homens sábado, ele precisa conversar com os homens novamente. Então, é rapidinho. Então, você que é homem mesmo, que quiser encarar o Márcio lá, o Wagner, não é, com toda a sua altura, então saia, dá uma passadinha lá, depois você vai embora, tá bom? A gente tem aí alguma coisa para conversar lá, juntamente com ele. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou repetir o que eu disse. A maior coisa que Deus deu na mão do homem foi o poder. O poder de decidir. O poder de escolher. Que nós possamos escolher ser verdadeiros adoradores e verdadeiras adoradoras, além da aparência. Porque a aparência para Deus não basta. Foi o que o pastor nos disse hoje. Amém. Pai eterno bendito, te louvamos porque fomos relembrados hoje pelo teu Espírito Santo, através do pastor Adeildo, de que nós precisamos viver além da aparência. Pai, nós não queremos ser como figueira que não produz